Sejam bem-vindos ao AlgarCast, podcast do Grupo Algar. E agora inaugurando uma série nova, né, falando sobre o mercado imobiliário. E por que sobre o mercado imobiliário? No mês passado, o Grupo Algar lançou sua torre imobiliária, e que já nasce com um potencial fantástico, né? Dentro dessa torre, nós vamos ter Algar Empreendimentos, que faz administração de um portfólio de ativos já muito robusto, né? Um portfólio em 5 estados do país, já em mais de 140 cidades, né? São mais de 300 ativos que nós administramos em todo o país. Nós também temos o querido Granja Marileusa, que é um bairro planejado aí de 6 milhões de metros quadrados, que já tem 2 milhões desenvolvidos e estamos em fase de desenvolver mais 2 milhões. Temos também os nossos shoppings, né? Nós temos a Contec, que é um shopping aqui da cidade de Uberlândia, e o nosso querido Vila Viseu também, que é um strip mall aqui no Granja Marileusa, e isso tudo fica na administração do Grupo Algar, da nossa torre imobiliária. Meu nome é Fred, sou presidente da Algar Empreendimentos e do Granja Marileusa, e a gente vai bater um papo aqui com um time maravilhoso aqui da Polo, e vai ser uma série acima da média. Nosso objetivo aqui é subir o nível do conteúdo, é falar do mercado imobiliário, de como que nós podemos melhorar ainda mais esse mercado que é tão robusto, que tem tanta oportunidade, não só de ganhar dinheiro, mas também oportunidade de realizar sonho. Em especial, nós estamos aqui com a turma da Polo, que é uma imobiliária que eu, em especial, admiro muito. É uma referência, não falo de Uberlândia, mas do Brasil todo. Vou passar a bola aí para Manu e para o Rafa, para eles se apresentarem aí e contar um pouquinho da história deles aí, da história da Polo, né? Sou sócia e diretora da Polo, sou CEO atualmente, mas já passei por todos os departamentos. A Polo é uma empresa que tem 14 anos no mercado imobiliário de Uberlândia. Nós trabalhamos muito voltado para construção de negócios e ênfase aí nas vendas, né? E com nichos de loteamentos, médio e alto padrão. Nós temos aí o Rafa representando o nosso comercial. Isso aí. Meu nome é Rafael Nogueira, muitos me chamam de Rafa. Eu sou diretor sócio da Polo. Minha parte hoje é a diretoria de vendas, né? Então, a gente está na alma do negócio. E antes desse cargo de diretor comercial, já fui gestor, já fui corretor na Polo. Estou nessa jornada há 10 anos e tirando toda essa casca corporativa, sou filho da Sônia, do Adegmar, noivo da Maiara e muito leal a Deus, aos meus amigos e aos meus sócios. Que legal, hein? Eu ouço falar de Polo assim, mano, quando eu tô dando quando eu rodo o Brasil, esse dia estava em interior de São Paulo, né, e um incorporador falando que esteve aqui, veio visitar Uberlândia, conhecer o mercado de Uberlândia, que precisamos me falar, né, gente? O mercado de Uberlândia é um dos mercados mais aquecidos do país, é bom pra caramba aqui o mercado, então vem gente do país todo e ele falava que veio conhecer aí o mercado e a imobiliária que ele passou foi a Polo. Como eu disse no começo, não dá para falar de mercado imobiliário e sem corretor, né? E aí pro Rafa, né, que hoje começou ali na base, né, Rafa? Foi Sim. Corretor, foi gestor, hoje diretor, sócio-diretor, né? Aí fica assim, Rafa, como é que se cria, né, gestores de alta performance? Não corretor, líderes de líderes. Como é que é a rotina aí de o Rafa, diretor comercial de uma grande imobiliária que busca um baita faturamento, né? Isso só acontece porque tem uma equipe boa, isso é óbvio. Mas, Rafa, líderes de líderes, como é que é isso, Rafa? Vamos lá. Então, primeiro, a gente não tem a receita pronta, porque a receita ela muda todo ano. Então, até as pessoas, a idade dos gestores variam muito. Então, assim, para cada tipo de pessoa, a gente tem um tipo de método. Ou seja, a gente tem a nossa academia de líderes, os nossos processos polos, que a gente consegue treinar aí, desenvolver os nossos corretores até se tornar gestor, mas isso é no dia a dia. Então, primeiro passo que a gente fala é muito sobre a cultura. Então, a gente tem algumas culturas, a nossa cultura é muito forte.
E é realmente, às vezes, a gente ouve do mercado e fala assim, gente, lá na Polo o pessoal é tudo doido. Eles rezam de manhã, grita no final do dia. E realmente é a nossa cultura, porque a nossa cultura é muito de energia, de credibilidade, transparência, resultado, sinergia. Então, unindo tudo isso, é o que a gente forma os líderes. É juntando a nossa cultura, o nosso processo de desenvolvimento e sempre trabalhando muito com pessoas. Então, a gente tem muito líder que a gente olha para a pessoa e fala assim... cara, você tem o espírito de liderança. Às vezes a pessoa não quer, isso aconteceu comigo. Eu era o corretor mesmo, aquele cara que gostava só de venda. Importava muito com o eu interno e pouco em desenvolver pessoas. Mas aí, graças a Manu, os outros sócios, foi me dando essa cutucada e me desenvolveu como líder. Então, a gente sempre fala que a gente está sempre mudando e cada vez mais a gente está mudando as nossas lideranças. Então, a gente tem gestor mais novo, gestor mais velho. Então, a gente se adapta muito com o que o mercado pede, né? Porque o nosso mercado, há 10 anos atrás, vendia de uma forma. Hoje, vende totalmente de outra forma. Então, a liderança, os corretores, tudo vai mudando. E a gente vai se adaptando, por isso que a gente vai conseguindo crescer no mercado. Vou te pegar até um gancho disso. Mano, dá para fazer cultura de empresa? Porque, bom, imagino que todos saibam que estão nos assistindo, a mão de obra do corretor, né? Ela é uma mão de obra de empresários que é uma mão de obra autônoma, né, Manu? Uhum. Dá para criar cultura, sim? Sim, com certeza. E, inclusive, esse é um fator essencial para o nosso resultado, Fred. A gente pega a nossa cultura muito baseado no nosso fit cultural. Então, a gente já percebe, se a pessoa não tem energia, propósito com o que está fazendo, transparência nos negócios, credibilidade acima de qualquer coisa, a gente já percebe que a cultura, ela espelha. E tá tudo certo. É uma cultura que ela realmente consegue trazer muita energia, construindo resultado, né, com solidez e uma perpetuidade também. Mas como é que fica a rotina disso, né? Porque a gente olha assim, né? A cultura, né? Como é que isso começa ali, né? Na cadeira ali do presidente, do Fernando, e ela vai descendo para a turma. Mas como é que você pega lá, Rafa, falou assim, né? Vários gestores com várias características diferentes, né? A pluralidade, ela no mundo corporativo, ela é rica, né? Sim. E ela, para a turma de DH, né? Certamente tem turma de DH nos assistindo, né? Como é que a gente cria uma rotina, né, para que a cultura seja igual para profissionais com várias características diferentes, né, Rafa? Porque a gente que é do comercial, né? Eu tenho um core assim, do comercial que é a minha principal característica. E a gente às vezes quer focar muito no resultado, mas a gente se perde ali, né, no como chegar no resultado. Agora, como é que o Rafa faz, né? Tem 5 ou 6 gestores lá, com características diferentes. Como é que você garante que 5 gestores têm a cultura do negócio? Então, eu acho que a cultura, a gente fala que todos os dias a gente tem que estar sempre, não aplicando. Primeiro começa com a alta liderança da empresa. Então, os nossos sócios, diretores, o tempo inteiro eles têm que estar com a cultura aflorada neles. Então, pegar um exemplo, nós somos fanáticos pelos resultados. A gente realmente não aceita ficar em segundo lugar. O nosso lugar é o primeiro, e isso é uma coisa que eu defendo. Então, hoje, se você ver meu grupo do WhatsApp com meus gestores, a frase é assim, ó: em qual construtora ou em qual segmento você vai ser primeiro lugar? Então, a cultura da liderança. Isso. Sempre estar na liderança, no topo do ranking. Isso. Ajuda a descer. Isso é uma parte. Propósito. Todos os nossos gestores têm propósitos bem definidos. Legal. Então, assim, a gente sabe, olhando no olho de cada um, onde que cada um quer chegar. Então, a gente tem exemplos disso. Eu quero ser diretor, eu quero ser sócio, eu quero abrir uma polo nos Estados Unidos. Então, a gente sabe muito os propósitos. Então, a gente alinha muito o propósito com o resultado. A gente sabe que um está querendo comprar uma casa, um carro, fazer uma viagem especial. A gente é muito transparente, então a gente não esconde nada, o nosso jogo é muito aberto. Então isso a gente garante também que eles tenham a transparência com a gente, com o restante do time, o restante da empresa. E quando a gente fala de credibilidade, que é o nosso forte, a gente não vende só por vender. A gente tem muito o que eu falo, um sentimento que a gente gosta realmente de prestar assessoria para o nosso cliente, prestar assessoria para os nossos parceiros, que é o nosso primeiro cliente, são os nossos colaboradores, os nossos corretores, os nossos gestores, então a nossa credibilidade com eles é muito alta.
A gente fala também muito de energia. Energia, a gente não aceita, por exemplo, quando você está num cargo de liderança da Apollo, você realmente tem que trabalhar mais que os outros. Não é por falar assim, hora tela ou hora na Apollo. Não, realmente colocar energia, o espírito no lançamento, o espírito numa venda, realmente ter aquela energia, você chegar na Apollo, você vê o seu corretor desanimado, sacudir ele, cara, bora, vamos, você consegue, você vai conseguir trazer o resultado. E a sinergia entre as partes, que quando a gente fala sinergia, a sinergia que eu tenho com a Manu, com os outros sócios, com os outros gestores, porque lá na Apollo, a gente sabe quanto a pessoa ela vai conseguir se desenvolver na liderança da empresa, passar de corretor por todos os cargos, quanto ela tem sinergia com os outros departamentos, com os corretores e com os outros gestores. Troca de experiência, resultado, o que fez que deu certo, que não deu certo. E a gente fala que a gente sempre ensina tudo. Só que falar, ensinar, nem sempre a pessoa vai fazer. Ou seja, e a gente tem uma cultura mesmo, eu fiz, deu certo, vou ensinar. E esse ensinamento que a gente faz sempre através dos nossos programas de educação dentro da Apollo, a gente tem essa cultura de ensinamento que favorece a sinergia. Então a gente consegue manter a cultura ali cada dia através de cada ponta dessas. Então a gente está falando que uma parte é competitividade, né? Uhum. Quero ser líder, né? Quero estar no topo, né? Depois a gente vem ali para propósito, né? Sim. Porque os seus liderados e o seu time de gestores precisam ter propósito. Depois a gente vem para a parte da transparência, que eu acho muito rica, né? Clareza naquilo que precisa fazer, e a gente encerra ali com um exemplo. Sim. Né? É legal quando você tem um diretor que passou pela jornada e ele consegue na ponta ali refletir, cara, eu já tive aí, eu sei como é que faz, eu sei como é que funciona, eu sei como é que se... Olha que legal, gente. Então a gente está trazendo aqui um case aqui, né? Nós estamos falando de líder para líderes, né? Não a base direto, né? Rafa trouxe uma experiência onde ele foi a base, hoje ele é sócio-diretor, né? Manu também foi a base, né? Hoje ela é VP ali de operações. E tudo isso assim, né? O exemplo tá arrastando todo mundo, criaram-se a cultura, deram assim, né? Liderar sempre, a gente quer estar uma cultura de ranqueamento mesmo, uma competição. Depois a gente desce isso ali para a parte de propósito, de exemplo, né? E clareza de onde a gente precisa chegar. Então é uma dica valiosa, Rafa, obrigado por isso. A gente começa ali a ver como é que faz para que o diretor tenha líderes capacitados, né? Sozinho a gente não faz nada, né? Sem romantizar o assunto, que são os valores, porque quando a gente percebe, e a Algar é uma prova viva disso, é tomar decisões baseadas nos valores da empresa. Por isso que o fit cultural tem que estar muito alinhado lá na contratação, não só no decorrer do processo. Quando nós trazemos qualquer pergunta e a gente está com os valores alinhados, são aquelas perguntas que a gente mesmo já sabe a resposta. Porque se a gente tomar decisões pautadas nos valores, a gente já sabe o que tem que ser feito. E às vezes isso facilita, não, na verdade sempre facilita na tomada de decisão, sem precisar, com essa movimentação de cadeiras que a gente consegue fazer de uma forma construtiva. E hoje, por exemplo, nós temos um projeto, Fred, que ele é de líder sênior, academia de líderes sêniors. E um ponto que a gente identificou em comum em todos é que todos esses líderes sêniors da Apollo começaram no mercado imobiliário lá. Inclusive nós. Turma nova. Então, pegar ali o cara começando na profissão, ensinar para ele a cultura, né? A questão assim, de... Você usou uma palavra rica aí agora, mas na Algar a gente fala muito, né? O nosso propósito, gente servindo gente, né? Então, você conseguir ter pessoas dentro de casa com esse olhar é um diferencial. E o nosso grande desafio enquanto mercado imobiliário é ter autônomos dentro de casa com a cultura, né? Do negócio da empresa. Não é só vender terra e ganhar dinheiro, né? E Fred, só mais um adendo, para a gente estabelecer a cultura de resultado forte da Apollo, a gente nunca passa um corretor médio para líder. Por quê? Porque quando você é um corretor médio resultado, médio fit cultural, média performance, você passa ele para líder, você eterniza o médio dentro da empresa. E a gente nunca busca pessoas medianas no cargo de liderança.
a gente busca sempre o alta performance para esses cargos de liderança. Isso favorece muito a cultura, porque a pessoa média, ela acaba ali descendo como se diz, a média da empresa. Ela vira a média, né? Isso que você está falando, a gente vai para uma outra discussão profunda, né? Porque eu vou encerrar aqui para a gente começar a falar de uma outra coisa boa, mas eu tenho dito o seguinte, nós estamos vivendo um tempo que o mediano está sendo aceito. Não pode. Não pode. O medíocre não pode ser... E as empresas têm uma culpa nisso, porque a empresa acaba, pela escassez de mão de obra, aceitando o resultado medíocre, não é cortar carne, é sobre desenvolver as pessoas, e as pessoas têm que querer ser desenvolvidas, né? Então, isso que você falou é muito rico, né? Aceitar o mediano, a gente precisa agora banir essa cultura corporativa, né? Porque tem muita empresa aceitando o mediano, e nossa, pô, eu vou aceitar aquilo ali desse jeito, porque não tem outro. Isso precisa acabar. Você fala assim, nós, como líderes, né, como heads do negócio, nós não podemos aceitar que profissionais medianos, né, estejam em nossa equipe. A primeira reunião que eu fiz, quando eu vim para o Grupo Algar, eu sentei com a turma e falei o seguinte: vocês todos precisam ser melhores do que eu. Ponto. Todos. Eu preciso ter um time melhor do que eu. Rafa precisa ter os líderes dele melhores do que ele. Então lá na Algar Empreendimentos é assim. Todas as pessoas, todos os heads lá são melhores do que eu nas suas áreas. E por isso que a gente vai entregar resultados extraordinários, porque a gente tem as melhores pessoas. Boa. Eu acho que para falar de gente, essa do Rafa aí foi maravilhosa. Não vamos aceitar. Uma pergunta que eu sempre faço para poder até trazer a régua até dos líderes. Então, Fred, você vai abrir um negócio. Aí pode ficar na sua cabeça. Quais são as 5 pessoas que você traria para ser seus sócios? Uma boa pergunta, hein? E aí, dependendo dessa resposta, que a gente entende se o time realmente faz sentido, aquelas pessoas, e o que o gestor está procurando naquelas pessoas, para a gente realmente entender o que precisa ser desenvolvido para gerar aquele resultado. Porque aí você testa e analisa a visão desse gestor, desse líder, assim como também a performance não só de resultado do time, mas realmente de performance, se eles estão fazendo o processo para ser sócio dele, já que o nosso mercado é autônomo. E a gente fica bem satisfeito, assim, que geralmente já estão todos ali, né, muito próximos. Alguns ajustes a gente faz para poder realmente alcançar o resultado. Por isso que eu acho que a cultura do sócio tem dado tanto certo, né, Manu? Assim, porque o sentimento de dono, você não fica só no sentimento, fica no papel também. Exatamente. Né? Mas vamos falar agora, assim, do que a Apollo também é especialista, né, é referência, e de um segmento, assim, do nicho, assim, do mercado, né, que é a linha de loteamentos, né, terra. Como é que isso tá? A gente tem, para dar uma calibrada, assim, né, de como é que funciona. Você vai fazer um loteamento hoje. Aqui no Grande, nós temos um AAA aqui, então estamos planejando outro. Eu começo a planejar outro para lançar em 2027, 2028, 3 anos para frente. Felizmente, a nossa jornada de legalização é longa e a gente está num trabalho aí, num processo de como a gente ajuda isso a melhorar. Olhando para isso, né, o Rafa, que hoje está lá no front ali. Ô, Rafa, como é que vai caminhar? Como é que a pessoa vai querer num loteamento? O que você visualiza assim, daqui 3 anos? Qual que é o loteamento bom? Pensando como o comprador e o loteador. Preciso que você nos ajude com essas duas visões. O que vai ser bom daqui 3 anos? Depois a gente vai voltar para a realidade, para o hoje. Mas vamos olhar um pouco para frente. Eu tenho 4 milhões de metros quadrados de terra aqui no Grande. O que eu faço? O que vai ser bom? A pergunta é como loteador ou como consumidor? Pode começar por onde você quiser. A gente sempre fala, né? O corretor ele tem que saber perguntar para saber responder. Mas, enfim, pensando em consumidor, a nossa cidade está crescendo muito. Uberlândia está crescendo muito, você já está várias empresas vindo, vários bairros sendo desenvolvidos. Eu acho que vai mudar muito o consumo das pessoas daqui a um tempo. Então, as pessoas vão preferir morar em bairros onde que eu tenho uma infraestrutura comercial próxima, eu tenho escolas, eu tenho academias, eu tenho partes de serviços próximas do meu bairro. Ou seja,
esse deslocamento de um bairro para outro, a partir do momento que a cidade vai crescendo, vai se tornando mais difícil e as pessoas vão repelindo mais. A gente tem exemplos, por exemplo, Ribeirão já acontece um pouco isso, a gente tem BH, acontece isso, Campinas, então... se tratando de um bairro planejado igual vocês têm, onde vocês atendem toda a parte de serviço, comércio, academia e bons condomínios, eu acho que vai ser o futuro dessas regiões. Então, se você for pegar todo o desenvolvimento imobiliário no país, o desenvolvimento imobiliário ele segue da seguinte forma: foi lançando um monte de condomínio e agora os condomínios estão investindo no quê? Eu estou investindo em serviços nas proximidades. Então hoje você vende não só o condomínio para dentro, o condomínio para fora. Então às vezes o cara faz um projeto fantástico e a hora que você vai ver não tem nada próximo, é só condomínio. Aí isso fica difícil, que a pessoa fala, nossa, vou ter que pegar meu carro, tem que andar 5 km, 6 km, 10 km. E a logística hoje ela é primordial. A gente fala hoje que a logística ela vende mais do que até o próprio produto, dependendo da pessoa, dependendo da localização. Então atenuar isso. O loteador, pro loteador que eu falo em específico, eu acho que cada vez mais o sarrafo de Uberlândia vai subindo, né? Então, vocês têm um produto fantástico, é o Porto do Granja, para mim é o mais atualizado do mercado imobiliário relacionado a condomínio de alto padrão. E é muito bacana isso, porque quando a gente vê vocês lançando algo, realmente rompendo várias barreiras, pegando um preço alto fala um preço assim, entregando um preço e um valor alto. E esse desenvolvimento que vocês trazem pro Granja é um negócio muito fantástico. Então, pro loteador eu daria dicas assim, foque muito no público na área de lazer, principalmente em academia, principalmente nessa parte de cuidar da saúde, que não é porque eu cuido da minha saúde, mas as pessoas estão se tornando cada vez mais. Então, saiu uma matéria recente agora que fala que as pessoas hoje consomem menos álcool, vão menos embalada. Então, você vê que o público está mudando para essa parte. Focar muito na questão de criança. Quadras, brinquedotecas, playgrounds, porque hoje a decisão de compra ela não está mais na mão do pai e da mãe, está na da criança. Se você levar um pai e uma mãe e a criança encantar no condomínio, tá vendido. Tá vendido. Então, focar muito nessas decisões. Antes os condomínios, eles focavam muito em áreas grandes, lotes grandes. Hoje, lotes de 360, 420, 450, são lotes bem aceitos, com a área de lazer encantadora, igual vocês têm, usando até o Porto do Granja como exemplo, é o que vende. Contato com a natureza é o que vende. Tudo isso é o que realmente hoje as pessoas buscam. Tem assim... Depois eu vou dificultar a vida da Manu. Tá. Tá dificultando a vida primeiro. Vamos lá. Mas a gente tem falado muito, né, que o tempo hoje é jornada. Sim. A gente conseguir, né? Por que a gente entende que, de certa maneira, assim, né, os bairros planejados têm se tornado uma tendência? Porque tudo que você explanou, ele acontece na vida de um bairro planejado. Então, você tem serviços, você tem empresas, você tem parques, né, que é o nosso caso, que a gente tem um parque, e tudo isso gera qualidade de vida para todos os casais, né, para os pais, para as crianças, você tem academias, então tudo isso a gente consegue nascer num bairro planejado. Sim. Mas você lembra que a gente falou que a gente vai subir o nível agora da discussão, né? Uhum. No papel do desenvolvedor, do loteador, qual que é o desafio disso? Quando eu penso assim, quando eu vou fazer um condomínio fechado, né, hoje a gente passou o Granja passou, né, assim como outros condomínios já passaram, mas quando nasce o desenvolvimento urbano no entorno da cidade, ele geralmente é afastado, porque é onde tem terra, e onde a terra tem um custo menor ainda, e depois o desenvolvimento vai acontecendo, né, Manu? Aí, como fazer isso, né, como é que a gente pensa, se organiza para ter assertividade no caixa da empresa, né, porque gente, é muito caro. O loteamento é um negócio muito caro, né? A gente está olhando a fase do desenvolvimento do outro, né? E como é que, no papel do consumidor, como é que ele vai eleger onde é que ele vai pôr o dinheiro dele, Manu? Onde é que ele vai investir o dinheiro dele? Como é que ele elege o local onde ele vai investir o dinheiro, né? Tanto quem vai morar e como investir. Como é que fazer uma boa escolha disso? Pensando no lado loteador, uma sugestão que a gente sempre dá é que, às vezes, como você falou assim, não dá para fazer o mercado imobiliário sem as imobiliárias. E ainda é visto as imobiliárias muito como a força de vendas. Mas até no caminho nós estávamos falando a importância de fazer a construção do produto junto.
Porque, às vezes, o loteador aplica um recurso muito grande financeiro e de energia em algo que não tem um valor percebido para o cliente. Então, entender de fato com as imobiliárias, que é quem está mais próximo à ponta, que tem histórico de resultado, o que realmente para esses clientes fazem sentido. Então, pensando em caixa, a grosso modo, seria muito entender realmente o que para o cliente é importante. E para o consumidor, a gente pega, por exemplo, Uberlândia, é muito comparado a Ribeirão Preto, né? Uhum. Inclusive o mercado imobiliário. Então, e Uberlândia, ela, a nível de território urbano, ela é 6 vezes maior do que Ribeirão Preto. Então, é muito maior do que uma cidade que a gente tem uma comparação. E com isso, a gente tem muitas boas opções hoje no mercado de condomínio, tanto de revenda, lançamentos, enfim, mesmo com toda a dificuldade, né, de morosidade nas aprovações. Então, hoje para o consumidor, Fred, pensando a médio e longo prazo, a gente percebe que, aí até mudando um pouquinho de assunto, mas pegando todo o contexto de tecnologia, as pessoas têm voltado para o simples, que são as conexões. Então, os empreendimentos, os condomínios que de fato trouxerem essas conexões humanas, que é algo que a gente tem cada vez mais escasso e que faça uma boa gestão de tempo para as pessoas, porque hoje, se você fizer uma pesquisa em qualquer classe social, todo mundo tem escassez de tempo. E se o condomínio trouxer essa qualidade de tempo com a família, que seja ele sozinho mesmo, vai realmente conseguir atrair mais pessoas. Mas não é aquela conexão só do folder, não, que parece as famílias felizes, sorrindo, não. É aquela que realmente tem energia. Ontem, por exemplo, eu estava jantando com meu esposo e a gente estava falando um pouco sobre condomínios. E aí a gente falou assim, nossa, por que aquele condomínio parece ser tão diferente do outro? Sem citar nomes, a gente entendeu que um condomínio, ele é mais triste. Ele não tem conexão, não tem fatores que trazem essa conexão. E é valorizado, tá tudo certo. A pessoa chega, entra pra dentro de casa, faz seu esporte e pronto. E o outro, ele gera essa conexão. As pessoas parecem ser mais felizes. Qual que tem escassez, que tem o preço do metro quadrado mais valorizado? O que tem a conexão. E o outro, coincidentemente ou não, Fred, tem mais estoque ou alto índice de revenda com preço abaixo. Olha que rico. Vamos pegar esse ponto que eles trouxeram aqui. Primeiro ponto, né? Nós estamos vivendo assim, isso que a Manu falou sobre a quem o incorporador, o loteador deve ouvir. Né? É claro que a gente tem um monte de tecnologia hoje, inteligência artificial, que trabalha ao nosso favor. Você vai ali, contrata uma pesquisa que não é barato, para entender o mercado, traz números, traz bons insights e tá tudo certo. É isso. Mas você, incorporador, loteador, que não ouve a ponta para lançar um produto, você vai falhar. Isso é fato. É claro que você tem que ouvir as pessoas certas, né? Porque, de repente, você ainda encontra, quando você vai ouvir, né, certos profissionais, o cara vai chegar para você e vai falar assim, não, você tem que lançar a 1 metro quadrado barato, parcelado em 1000 vezes, para conseguir. Não é sobre isso. Isso também passou. Então, pega, é o básico, né? Esses dias, assim, tem algumas coisas do básico que fazem sentido ainda fazer. Essa é uma delas. Tenha bons profissionais para te auxiliar. Você não precisa pagar uma imobiliária do know-how da Apollo para te auxiliar. Eu vou lançar um produto. O que vocês entendem que dá match? Palavrinha do momento, match. Então, ouvir as pessoas certas. E se você, incorporador, loteador, não está ouvindo o mercado, você acha que você é tão bom assim, você vai errar. Não nasça um produto sem ouvir o mercado. Aí a Manu falou um negócio interessante, né? Sobre criar conexões dentro do condomínio humanas. Nós vamos abrir um parque aqui agora. Um parque de 260 mil metros quadrados. Aí a gente pode muito bem abrir um portão ali, abrimos um parque. Como é que nós fizemos essa jornada? Primeiro nós vamos ouvir o morador do Granja, né? O nosso time de marketing, capitaneado aí pela Renata, fez uma bela pesquisa ouvindo o morador. O que o morador espera? O morador espera isso, espera aquilo, ouvimos o morador. Depois ouvimos o mercado e agora vamos fazer dever de casa, vamos entregar para o morador e vamos entregar para o mercado.
o mercado entender. Mas veio uma preocupação, Manu. Beleza, nós abrimos um parque. E aí? E se o morador não vier? E se a comunidade não vier usar o parque? Então a gente pensou no parque, em ferramentas internas no parque que as pessoas vão usar. E para criar conexões com os condomínios, né, que você falou muito bem, o que nós fizemos? Nós pegamos a associação dos moradores, juntamos as associações dos condomínios, né, a gente tem entregues aqui, 1, 2, 3, 4, 5 condomínios horizontais entregues, né, são 5, são 2, são 5 condomínios entregues. Juntamos todo mundo e falou, ó, cada um de vocês vai adotar um pedaço do parque, para que o seu condomínio crie conexão com o parque. Porque as pessoas do seu condomínio vão ao parque, conversam com as pessoas do outro condomínio, né? Isso é muito rico. O nosso presidente do nosso conselho, o Dr. Luiz Alberto Garcia, ele defende muito isso, né? Ele nos fala muito assim que os condomínios horizontais não deveriam ter as suas áreas comuns fechadas, devia ser aberto ao uso dos outros condomínios para que criem conexões com as pessoas. O Dr. Luiz fala muito isso para nós. E o que nós fazemos com isso? Tudo que a gente tem pensado como desenvolvimento urbano, como bairro planejado, é para que aconteça conexões humanas, que as pessoas se encontrem. O dia está pequeno, chegou 6h30 da tarde, 7 horas da noite, ou 6h30 da noite, eu quero ir aonde? Onde eu vou encontrar? Ou vou ficar sozinho no parque lá, mas as pessoas precisam ter conexões humanas. Eu acho que esse vai ser um diferencial para os próximos condomínios que vão vir, Rafa. E você falou um outro muito rico isso, você falou um outro detalhe muito que eu acho muito interessante. Lotes grandes ou lotes pequenos? Vamos lá. Eu acho que anteriormente, há 15, 10 anos atrás, como que as pessoas se imaginavam? As pessoas se imaginavam em grandes casas, sobrado, aquela casa que aproveitava o máximo do terreno. E hoje eu vejo que o comportamento do mercado mudou. Ainda tem clientes que optam por casas grandes, 700 metros construídos, em 2 terrenos, 3 terrenos. Mas o que eu tenho notado é que as pessoas têm preferido casas menores, térreas, uma vida mais compacta. Por quê? Porque hoje tudo é tempo, né? Então, se eu tenho uma casa maior, mas não sou eu que cuido. Mas eu vou ter um gasto maior de tempo, curadoria dessa casa. E as pessoas hoje resumem mais. Então, a gente está muito na onda dos apartamentos compactos, por exemplo, dos terrenos mais compactos. Então, hoje, eu acredito que o mercado ele tende para ser terrenos menores dentro do perímetro urbano. Quando a gente fala um condomínio de campo, igual a Manu citou, sim, vão ser lotes maiores, porque a pessoa vai dar valor em outras coisas. Um paisagismo mais elaborado, um jardim, às vezes até um lago artificial, alguma coisa do tipo. Então, hoje eu apostaria, um loteador, eu apostaria em lotes ali na média de 400 metros. E uma coisa que você falou do parque, só para contemplar, vocês fizeram o primordial para criar essas conexões com as pessoas. Vocês criaram um espaço. Vocês criaram um espaço. A partir do momento que você cria um espaço onde que eu consigo levar minha criança, praticar uma atividade física, as pessoas vão ir. Então, eu acho que vocês já deram o start e isso vai acontecer em breve. Tenho certeza que vai ter muitas conexões rolando lá no parque de vocês. Tem um outro fator que é interessante, né, que o Rafa citou. E a Manu pode falar um pouco sobre isso, né? Nichar, né? Porque nós temos visto, né? É uma tendência, a população quer ter menos filhos. Não é o meu caso, né? Nem o meu, né? O Rafa ainda não entrou na jornada, não, né? Tá novo a média lá, tá né? boa. O bom que vocês subiu a média aqui, então a gente tá com a média de dois filhos aqui. Eu não tenho nenhum, então... Eu tô com 4 e contando, né, Rafa? Então eu preciso de espaço para levar meus filhos, né? Contando. Mas aí que tá, Manu. Quando a gente vai lançar um produto, né? Aí entra para... Eu acho legal as questões das técnicas, das pesquisas, né? De tudo que a inteligência nos traz, né? Mas tem uma parte humana que a máquina não vai substituir. A gente vai ali, faz lá o preço, produto e público, né? E eu acho que o público, né? Entender, Rafa, o momento assim, né? Eu gosto de dizer que tem um tênis para cada pé. Tem um lote para cada cliente, né? E ser assertivo, né? Como é que a gente vai definir o público, Manu? Naquele tempo. Imagina só, ao tanto que a vida do loteador não é fácil. Eu estou olhando um produto para lançar daqui 3 anos. Como é que eu vou acertar o cliente daqui 3 anos
o comportamento de consumo do cliente daqui a 3 anos. Como é que eu acerto esse negócio? Difícil, Essa hein? bola de cristal de vocês, nesse caso, é muito voltado pelo ticket, né? Porque por mais que as pessoas queiram ou não ter espaço, tem o que elas conseguem pagar por ele. Então, isso se tratando de região, do bairro ser planejado ou não, da questão também da infraestrutura. A gente vê, por exemplo, algo que quase que atualmente inviabiliza um condomínio fechado, é a fiação subterrânea, que hoje, por exemplo, o Granja tem já no bairro, não só nos condomínios. Então, toda essa qualidade de vida agregada a valor financeiro é o que realmente determina o público que vai alcançar, né, esse condomínio, que vai ter isso como cliente. É claro que, voltando no valor percebido. O que é o valor percebido por independente da classe social? É o que gera essas conexões. É a área de lazer e com um estudo muito bem elaborado pelo que aquele público está buscando naquele, né, não é nem na geração mais, porque eu vejo muito independente da geração, mas atualmente com o comportamento humano da atual, né? Isso é um negócio difícil, mano. A nossa missão, né, é desenvolver espaços urbanos. Essa é a nossa missão. Quando a gente pensa em desenvolver, não dá pra gente ter só o high ticket aqui, né, só aquela renda alta. A gente precisa conseguir desenvolver um espaço urbano para atender vários tipos de renda, né? Quando a gente vai desenvolver um produto, uma das linhas, né, que a gente olha, nós estamos olhando para 3 anos, 4 anos. Como é que a gente olha para a renda do consumidor daqui a 3 anos? Quanto esse cara vai estar ganhando daqui a 3 anos? Porque o funil, ele é dividido ali, tem um funil que ele é dividido por renda, né? O Rafa é professor disso, tem lá, renda A, B, BC, C2, C1, isso vira um funil de renda ali, né? E a renda, na medida que ela vai aumentando, o funil vai diminuindo a quantidade de clientes. Beleza, é esse o negócio. Mas a gente tem que olhar para frente, né, Manu? Como é que vai gerar esse valor, né? E como é que a gente vai ser assertivo no bolso do consumidor? A gente tem que olhar para a inflação do negócio, não só a inflação que vai refletir no bolso do consumidor, mas no desenvolvimento também. Quando a gente olha fiação, a parte elétrica subterrânea, a gente está com esse valor muito atualizado, porque nós estamos orçando uma próxima fase. Fiação subterrânea custa 7 vezes o valor da fiação aérea. E você põe isso aí a fiação subterrânea do porto aqui ficou 5 milhões de reais. É muita grana. E a gente precisa aí entrar com um time comercial bom, bons gestores, bons diretores, Rafa, para conseguir mostrar valor disso para o consumidor. Mas a assertividade do nicho é um diferencial, né, Manu? Você entender a renda do cara, o comportamento da renda desse cara daqui 3 anos, 4 anos, você conseguir fazer um desenvolvimento urbano, né, para isso. Aí eu volto a dizer a importância de ouvir os especialistas. Cara, o incorporador, desenvolvedor, loteador que não ouve a ponta, ele vai errar. Né? Principalmente que a gente tem assim, né? Se a gente pensar daqui 3 anos, mudou o governo, a economia é outra. Daqui 4, 5 anos, mudou o governo de novo, muda o prefeito, muda o presidente, muda a economia, sente. O perfil do consumidor, do investidor, sente também, né? Então a gente precisa estar muito atento a isso, né? Os comportamentos. Agora, outra pergunta, Rafa. Agora, a gente falou muito do comportamento de quem quer morar. A pessoa que está comprando para ter espaços, né? Os caras que querem ter muitos filhos aí, onde é que meus filhos vão brincar, né? Do tempo, as pessoas não têm tempo para ficar nas suas casas, que estão sempre trabalhando, então ter tudo perto é importante. Mas e para o investidor de loteamento, Rafa? Ainda é um bom negócio o cara pegar o dinheiro dele, agora eu vou dificultar a sua vida, porque a Selic está 15% aí, então investir, aplicar o dinheiro também está muito bom, né? Aplicar o dinheiro. Mas aí é que tá, Rafa, tirar o dinheiro da aplicação em pôr terra é bom ainda? A dificuldade de aprovação que você falou, que a gente hoje, um corretor apresenta uma área para uma incorporadora, esse prazo de contrato vai 1 ano, 1 ano e meio, mais 5 anos para fazer a aprovação do loteamento. Ou condomínio. A gente está falando de 6 anos e meio, 7.
Só por essa demora nessa aprovação, eu já crio uma escassez e eu reduzo a quantidade de produtos disponíveis no mercado. Ou seja, a primeira coisa que eu penso na valorização é escassez. Então, o loteamento do condomínio por si só ele já é escasso. Quantos loteamentos lançam comparado com quantos prédios lançam? Então, só isso você já vê uma escassez, porque já demonstra que o loteamento ele é mais vantajoso. Segundo ponto que eu acho que, principalmente, vamos tratar do Porto do Grange, um alto padrão. O alto padrão ele já é blindado pelos próprios clientes que compram. Ou seja, por se tratar de um AAA, um produto de alto padrão, ele já é blindado pela renda. Ou seja, dificilmente um cliente do Porto do Grange com a renda elevada vai queimar seu produto no mercado. Ele só vai vender a hora que ele faz aquela continha. Se o meu dinheiro tivesse aplicado, daria tanto. Então, se eu estou aqui no Porto do Grange, valorizou tanto, eu preciso vender ele a tanto. Terceiro ponto, normalmente as loteadoras e urbanizadoras, elas são empresas muito estruturadas. A gente tem o caso de vocês, aqui em Uberlândia, entre outras, que essa solidez fazem eles não fazerem loucuras e queimar esse produto. E o quarto ponto, nunca teve tão barato comprar um loteamento. Quando a Selic estava 2%, a gente tinha os planos de 180 vezes, 0,94 mais IPCA. A Selic era 2%, 3% e estava esse plano. Hoje a Selic está 15%, e o plano ainda é 0,94 mais IPCA. Então, para o cara que compra parcelado, hoje nunca foi tão vantajoso. Por quê? Ele consegue fazer o mesmo plano que quando ele fazia com a Selic a 3%, que os juros base do mercado estavam muito em conta, e eu consigo fazer um plano dessa mesma magnitude pagando menos. Por quê? Por que pagando menos? Porque se eu deixo meu dinheiro aplicado ou alguma coisa do tipo, eu tenho essa segurança financeira. E o quinto ponto, porque o loteamento, durante a valorização dele, eu tenho a valorização do bem, eu entregou ele, eu consigo subir ainda mais o sarrafo. Eu posso fazer uma casa, vender e aumentar ainda mais a minha margem. Ou seja, é só benefício. Eu não vejo um malefício tanto que a Selic baixa ou tanto que a Selic alta. Só que esse momento, para mim, é o melhor momento. É o melhor momento porque a gente tem bons loteamentos em boas localizações, a cidade ainda não cresceu muito em perímetro, então todos os loteamentos hoje disponíveis à venda, principalmente aqui na região do Granja, a gente tem um loteamento aqui em volta da gente, né? Eles são bem localizados. A partir do momento que vai passando 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos, o perímetro da cidade vai crescendo e eles vão ficando mais distante das áreas mais centrais. Então, é isso. Você deu uma aula agora, né? Eu que já morei em alguns grandes centros, eu gosto de dizer que Uberlândia não tem região ruim. Uberlândia é bom, a logística de Uberlândia é bom. A gente consegue atravessar Uberlândia em 15, 20 minutos, né? Você fica em Belo Horizonte, você não tem Senac, São Paulo não tem, Ribeirão você já sofre um pouco com isso, né? Mas o Rafa falou uma palavrinha mágica que o investidor ou morador tem que olhar muito. Você está comprando de quem? Exato. Porque se você pôr o seu dinheiro, né? Porque tem onde mora algumas oportunidades, também mora algumas ciladas, né? Quando eu fico observando assim, né? Pode parecer um pouquinho de arrogância, que eu vou dizer, mas não é. A gente recebe algumas propostas às vezes, né? Das pessoas falam assim, cara, mas peraí, não entendi. A gente não está precisando, a gente está precisando fazer bons negócios, mas a gente não está precisando de dinheiro. Por quê? Porque quando o negócio é barato demais, desconfie de quem está fazendo o desenvolvimento. Porque é uma construtora, ou uma incorporadora, ou uma loteadora que pode estar com problema. Então, você saber de quem que você compra é super importante. Então, compre de empresas sérias. Olhe para isso. Tá? Porque onde há desespero, há perigo. Então, saiba onde é que você vai pôr o seu dinheiro. E Fred, só completando, uma vez eu fui numa palestra do Florian, que foi um dos cabeças do BTG no início, ele fala assim, ó, não compre de empresas que sacrificam sua margem em prol de venda. Ou seja, você pegar aquela empresa que está sacrificando margem só para entregar, com certeza pode ter dois problemas, ou não entregar, ou entregar com 90% aí abaixo do que prometeu. Então tem que ter muito essa cautela também nesses aspectos. Às vezes nem sempre o barato é bom e nem sempre o bom é barato. Então a gente sempre fala isso porque todo produto do mercado imobiliário que a gente vendeu, que teve a maior valorização hoje, eram produtos que quando o investidor olhou, era muito caro, era realmente acima da média de metro quadrado do mercado que o mercado trabalhava. Só que hoje, se a pessoa for ver, são os produtos que mais valorizaram. Por quê?
Eram produtos escassos, que poucas pessoas compraram, poucas pessoas no sentido que estava na mão de poucas pessoas, então poucas pessoas estavam vendendo. Então isso fez a margem para o investidor, a valorização, até para quem está comprando para morar, quer ver seu imóvel valorizando. Fez ficar muito rentável. Então, e eram produtos acima de preço de metro quadrado trabalhado na cidade. A gente cita N exemplos no nosso dia a dia. E isso assim, você falou, Rafa, isso é muito importante, isso, sabe? Eu tenho visto assim, né, nos momentos aí vem a importância, né, das empresas sólidas. Porque no momento de Selic alto, a gente vai falar disso, nós vamos ter um episódio com incorporadores, com grandes players, né, para falar justamente da parte da incorporação. Mas pegando um gancho no que o Rafa disse, isso envolve todo o mercado como um todo, Selic alto, gente, o custo do dinheiro para quem precisa de banco para desenvolver, ele sofre, né, porque ele vai comer na margem dele. Então, se o cara está sacrificando margem para vender, acenda uma luz. O Rubens Menin, que é um dos maiores empresários da construção civil do mundo hoje, ele fala que a partir do momento que você está fazendo disposição de carteira maior do que a sua margem bruta, que a gente vê muito esse cenário, né? Margem bruta da incorporação 30%, 35%. O cara está fazendo 30% de carteira no vertical, você vai quebrar, porque você está emprestando mais do que o seu lucro líquido para um cliente que pode ser que não te pague. Então tem que ter esse olhar. Então, para o investidor, né, as pessoas que gostam de investir, isso fica para o desenvolvedor também, né? Por isso, a inteligência na hora de desenvolver um produto é essencial. Né? O erro do produto, né, a jornada do desenvolvimento imobiliário, né, ela é longa, porque você fica ali 5 anos para aprovar um projeto. Você aprovou o projeto. Depois você vai vender e construir esse projeto. No mínimo 3 anos ali, 2, 3 anos. Já deu 8. Depois o incorporador, o loteador tem 5 anos de garantia disso. Então nós estamos falando aí de 12 anos de uma jornada. Então se você errar no início, na largada, ele não vai dar dinheiro. E se ele não dá dinheiro, óbvio, você trabalha para não ganhar dinheiro, mano? Você trabalha, Rafa, para ganhar? De jeito nenhum. A gente trabalha para ganhar dinheiro. A empresa precisa dar resultado para parar de pé. Então, se a gente pensar no desenvolvimento urbano, que são 12 anos, 10 anos de jornada, se você não nasce um produto da maneira correta, você vai ficar marcando o prejuízo dele 10 anos. É 10 anos que ele vai te comer margem. Uma obra mal feita é 5 anos você fazendo garantia dela. Né? Um produto mal lançado, você não vai vender bem, não vai ter liquidez. Quem comprou não vai ter o seu dinheiro valorizado, ele não vai te comprar de novo. Agora, e é muito legal isso que o Rafa falou, porque a gente tem um efeito bacana do investidor que compra, né, daquele cara que compra terra, dele começar, peraí, acho que é o momento de eu comprar o segundo lote. A Selic está alta, eu vou comprar bem agora, porque ela vai cair. Sim. Vai reduzir, isso é um fato. Ela não vai ficar 15%. A gente já viveu isso quantas vezes nos ciclos, né, mano? Selic alta, Selic baixo, Selic... Não é a primeira vez, né, Rafa, que a gente vive isso, vai sair. Ela vai cair. Né? Aí o cara que comprou agora, né, que pôs o dinheiro dele, que fez isso agora, na hora que ela valorizar, vai valorizar o imóvel dele também. Por quê? Porque na hora que a Selic cai, para quem vai comprar do investidor, aí o Rafa trouxe olha o insight legal que o Rafa trouxe. Você compra o terreno, ganha na valorização. Depois você faz uma obra no terreno e ganha na obra. Poxa. E ainda um fato que a gente leva para o cliente, que como o aluguel aumentou em 30% aqui em Uberlândia, a procura por aluguéis faz uns 2 anos que a gente está numa linha, Fred, de além de vender o terreno, ele faz a construção, então ele ganha ainda na valorização dessa parte da construção, aluga uma casa em condomínio, que tem uma solidez de investimento muito grande, porque geralmente a pessoa não aluga uma casa em condomínio para um contrato de 1 ano, ou é um perfil de cliente inadimplente, com inadimplência alta. Então ele consegue ter essas 2 questões dentro do condomínio fechado. E se tratando de bairros abertos, né, na questão de investimento de terreno, a gente tem tido também uma demanda, gerando essa demanda, na verdade, muito grande de BTS. Então, é de ponta a ponta, realmente, a valorização e o retorno desse investimento. Independente do nicho que ele trabalha, que antigamente a gente trabalhava muito só a locação ou a rentabilidade ou a valorização nos apartamentos, mas hoje nos imóveis maiores, isso a gente consegue trabalhar de uma forma muito fluida com os investidores. Olha que legal essa jornada, hein?
Você compra a terra, ganhou na valorização da terra. Aí você vai lá, isso acontece muito dentro de condomínio fechado, porque é um cliente mais capitalizado, né, Manu? Aí o cara vai lá, constrói uma casa que ele pode vender e ganhar na construção, ou ele faz uma locação aí. Então o cara comprou a terra num preço competitivo aqui, terra valorizou. Aí ele vai olhar para o mercado, Manu trouxe um indicador importante. Locação tá bombando. Bombando. Cara, eu vou construir, vou alugar e vou remunerar. Se amanhã a venda der uma bombada, eu posso vender e fazer um outro negócio. Aí essa jornada, ela é muito importante. Bom, eu vou dar uma resumida aqui no nosso bate-papo, né, para depois passar aí para o Manu e o Rafa fazer o encerramento. Nós falamos no início ali, né, de como no nosso mercado imobiliário, né, não existe mercado sem imobiliária. Mercado imobiliário não existe sem imobiliária, sem o corretor. Então o Rafa trouxe ali boas dicas, né, na cadeira de diretor, né, de sócio-diretor dele, de como que ele lidera e como ele constrói cultura para os seus times de gestores, que logo constroem cultura para a sua base, que mesmo sendo autônomo, ela constrói essa cultura, né? Ele nos trouxe dicas de como faz isso através de transparência, né? De competitividade, né? Querer ser ali, estar sempre no topo desse negócio, traz clareza, ele traz o exemplo, né? Porque a gente olha para os heads da Apollo hoje, para os executivos da Apollo hoje, todos vieram da base ali, de como ter uma base forte, e trouxe um insight que eu gosto muito, que a gente não pode aceitar o mediano. Então foi um papo bom, falamos de investimento em loteamento, falamos de terra, compensa comprar, o Rafa trouxe 5 dicas super importantes ali do porquê o momento é bom para o investidor, por que o cara pode comprar terra e vai ganhar dinheiro. Nós trouxemos também um olhar para daqui 3 anos, né? Comportamento de cliente, comportamento do desenvolvedor, né? Saímos daqui assim, reforçando que desenvolvedor, nós precisamos ouvir o especialista na ponta, não ouve o aventureiro não, ouve um especialista que você vai ser muito mais assertivo no teu produto. Manu e Rafa, obrigado, assim, foi maravilhoso o nosso bate-papo, né? Eu acho que é isso, a gente precisa subir a régua, não podemos aceitar o mediano, né, Rafa? Então a gente precisa subir a régua do podcast também para trazer boas discussões, bom assunto. Eu acho que foi rico para o mercado, não só para a Apollo, não só para Algar Empreendimentos, mas foi rico para o mercado, o nosso bate-papo. Então, passar a palavra para vocês encerrarem aí para nós esse bate-papo. Isso aí. Obrigada a nós, ao convite. É sempre um prazer, né, a gente poder construir esse mercado juntos há tantos anos, né, Fred? Isso aí. E principalmente ao lado de uma empresa com valores, né, que a gente respeita tanto, que é credibilidade, não anoitece e amanhece. E vai acontecer aí por muitos anos, se Deus quiser. Ficamos muito felizes aí com essa virada de chave, né? Porque sempre é importante fazer essas movimentações e a gente percebe isso aqui no Granja, subindo o sarrafo cada vez mais, a movimentação que vocês fizeram aí recentemente com a criação, né, o desenvolvimento dessas empresas para o lado do mercado imobiliário, para a gente nos dar mais pista ainda e vontade de querer estar junto com vocês, hoje e sempre, né? Show. Sim. Obrigado pelo convite. Também obrigado ao Algar aí, junto com Granja Marileusa, né, por acreditar na nossa cidade desde muito tempo e agora desenvolvendo tudo que está desenvolvendo. Realmente, eu acredito que o Granja Marileusa é um case de sucesso, tanto nacional, porque a gente vê falar dele do bairro planejado em vários podcasts, em várias palestras. E para você investidor ou para você consumidor final, né, morador, invista em loteamentos, porque eu tenho certeza que naquela frase de avô, né, quem investe terra não erra. Então a gente fala que a sabedoria e a experiência dos avós é o que manda, é o que forja a nossa sociedade. Eu acho que realmente é isso. Eu acho que a gente tem que investir muito em loteamento, muito em terra, em condomínio. E aos loteadores, né, continue acreditando nessa cidade, continue acreditando em Uberlândia, que Uberlândia só cresce e nunca vai parar, dependendo principalmente da nossa força de vendas. Estamos aí para suprir todas as demandas que vocês trazerem para a gente de produtos. Show de bola, gente. Obrigado. Obrigado, Fred. Aguardem o próximo episódio aí da série do mercado imobiliário. Vamos falar muito sobre isso. Vem coisa boa, bom conteúdo, para a gente ter aí um mercado competitivo, bom, sólido,
Uberlândia ainda tem muito para crescer e a gente ainda tem muita coisa para fazer. Obrigado e até a próxima.